A conferência acabou de meio-dia, né? Mas eu quero ministrar em cima da conferência hoje, tá? Quero trazer uma palavra pastoral em cima do tema da conferência, para a edificação dessa juventude, desse povo abençoado, dessa igreja maravilhosa do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Eu vou ministrar o subtema da conferência, que é Crescendo no Reino. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 10. Amém. O tema da mensagem de hoje é 6 coisas que eu preciso saber sobre crescimento. 6 coisas que eu preciso saber sobre crescimento. Amém. Irmãos, na minha versão, se você encontrou, diga na sua versão, diga amém. Diz assim: e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aleluia. Tudo que vocês ouviram, jovem, nesta conferência, tudo que vocês receberam, todas as palavras que foram ministradas aqui, eu quero que elas sejam aplicadas a esse texto. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Obrigado, Deus abençoe. Então, é evidente e visível que Deus deseja que nós venhamos a crescer. Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance. Deus quer que nós venhamos frutificar em toda boa obra. Isso é crescimento. O crescimento, ele está no sentido de estrutura, que é crescimento físico, mas também ele está no sentido de crescimento de conhecimento, que é intelectual, mas também o crescimento ele pode ser na área espiritual, relacionamento e intimidade com Deus. Mas independente de qualquer área, nós devemos frutificar em toda boa obra. E frutificação é o resultado de um crescimento. Aqueles que crescem frutificam, aqueles que crescem multiplicam, aqueles que crescem não ficam no mesmo nível a vida toda, eles avançam. Deus não quer você parado no mesmo nível a vida toda. Deus quer que você avance. Por isso que ele trouxe palavras nessa conferência, para que você pudesse avançar, para que você pudesse sair do nível que você está e ir para um novo nível, para uma nova etapa, para uma nova estação da sua vida. Você crê nisso? Amém? Então diga: Deus deseja que eu cresça. Agora eu pergunto: você quer crescer? Você deseja crescer? Quando a gente é criança, a coisa que nós mais quer é crescer. O Apolo só fica falando: pai, eu quero aprender a dirigir. Aí quanto tempo vai demorar? Eu falei: meu filho, com 18 você tem autorização para tirar a habilitação. Não, eu quero dirigir. Aí quando eu entro no carro, ele fica: essa é a primeira, né? É a segunda, é a terceira. Quando eu paro o carro, ele já vai puxar o freio de mão, porque ele quer dirigir. Hoje, ele baixou no celular um jogo para dirigir um carro. Aí lá tem as marchas, tem tudo. E disse: eu quero crescer, pai, para mim dirigir. Aí quando crescer, a mãe fala assim: meu filho, me leva ali, em tal lugar. Ah, não, mãe. Quando vem as responsabilidades, aí não deseja crescer mais, né? Tem gente que não quer crescer porque sabe que o crescimento vai trazer responsabilidades. Então, por isso que muita gente fica preso no mesmo nível a vida toda. Mas Deus, ele vai te sacudir para você crescer, para você avançar, para você sair do nível que você está.
seja no ministério, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, Deus deseja o nosso crescimento. Para quê? Para que Ele seja glorificado na nossa vida, para que a gente possa testemunhar o que Deus está fazendo. Todas as vezes que você rompe, que você diz, Deus fez isso na minha vida, Deus destravou, Deus abriu porta, você está glorificando o nome do Senhor, e Deus se alegra. Qual é o pai que não quer ver o filho prosperar, romper, avançar? Amém? Então, querido, existe um processo natural da vida para nós, para os animais, que é nascer, crescer, reproduzir e nascer. Vamos ficar só nessas três. Ninguém quer morrer, né? Então vamos ficar só nas três. Nascer, crescer, reproduzir. Mas uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra. Você nasce. Para crescer, primeiro você tem que nascer. Para reproduzir, você tem que crescer. Se você não crescer, você não vai multiplicar, avançar. Então, cada semente gera segundo a sua espécie. Nós compreendemos que semente de café produz café, de manga produz manga, de goiaba produz goiaba. Cada semente gera segundo a sua espécie. Por isso nós compreendemos que um pastor, ele precisa gerar outros pastores. Um líder precisa gerar novos líderes. Uma ovelha gera uma nova ovelha. Então a maioria dos cristãos desejam ser frutífero, né? Produzir, até mesmo porque Jesus disse que o ramo que não der fruto, o que vai acontecer? Mesmo estando ligado na videira, ele corta e lança fora. Ele diz que primeiro ele limpa, ele poda, para que a gente possa produzir ainda mais. Mas se a gente não produzir, ele vem e corta. Eu não quero ser cortado, você não quer ser cortado da videira. Então o que a gente quer fazer? Nós queremos multiplicar, nós queremos avançar, nós queremos crescer. Então, queridos, produzir é dar frutos. E nós precisamos viver essa terceira etapa do ciclo. Não podemos viver sem ela, né? Que é o crescimento, que é a segunda etapa. Não basta a gente ter hoje bons pastores, bons líderes, se a gente não multiplica, se a gente não cresce, se a gente não avança. Porque só haverá um crescimento através da multiplicação. Só haverá um avanço. Se você crescer, você vai conseguir multiplicar. Mas se você não conseguir crescer, você não consegue multiplicar. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse crescimento. O apóstolo Paulo, ele percebe, né? O apóstolo Paulo, ou o apóstolo, ou o escritor de Hebreus, percebe uma necessidade na vida da igreja, que é a necessidade de crescer. E ele diz, eu não pude trazer outro tipo de alimento, porque vocês ainda não estavam prontos, vocês ainda não tinham desenvolvidos, vocês não tinham ainda crescidos. E vocês não podem receber um alimento de um nível superior, se vocês primeiro não avançar. Por isso que crescimento é o processo que te prepara para a nova etapa da sua vida. Diga comigo, crescimento é o processo que me prepara para a próxima etapa da minha vida. Existem etapas que você jamais vai chegar a ela se você não crescer. Existem fases, querido, que você jamais vai alcançar se você não crescer. Todas as pessoas devem passar pelo processo do crescimento, se quiser avançar. Existem fases da vida que se você não cresce, você não chega a elas. Se você não desenvolve, você não chega a elas. No ministério, familiarmente, espiritualmente. Ou você avança, ou você não chega lá. Então há pessoas que desejam crescer, mas elas não estão dispostas a passar pelo processo do crescimento. E uma coisa é certa, crescer dá trabalho. Crescer às vezes é dolorido.
Crescendo no reino, pastor. Para você crescer no reino, é necessário sair da zona de conforto. Quem aqui estudou pela manhã, tarde ou à noite? Todo dia você tinha que levantar e ir para a escola. Aprender. Hoje, o processo é um pouco diferente. Daqui a uns dias, ninguém vai mais para a escola. Mas vai ter que ficar sentado na frente de uma tela para assistir uma aula online. Vai ter que fazer alguma coisa. Então, diga comigo, a próxima fase da minha vida, do meu ministério, só será vivida se eu crescer no nível necessário. Se você não crescer no nível que aquela fase exige, você não vai chegar lá. Quem é que deseja ser pastor, pastora? Levanta a mão aí. Jesus. Uma mão lá atrás, um dedo aqui na frente. Mão, pode entrar que a água é boa. Estou falando para vocês. Irmão, ser pastor é maravilhoso. É verdade. Só não lê Apocalipse, tá bom? E você vai continuar desejando ser pastor. Mas para chegar lá, você precisa crescer. Você precisa avançar. Na área que você quer desenvolver no ministério, você só vai chegar lá se você crescer. Existem algumas coisas que a gente só avança, só alcança, só vive na nossa vida a partir do momento que a gente cresce. Existem etapas, exige um nível de crescimento para podermos acessá-las. Se não chegarmos a esse nível de crescimento, nós não iremos acessá-las. Você jamais irá, entenda isso aqui, casar, se formar, gerar frutos ou filhos, se não crescer. Tem criança que fala em casar, né? Mas jamais vai casar se não crescer. O Apolo falou para nós que ele disse assim: pai, quando eu tiver um filho, meu primeiro filho vai ser uma moça, uma menina. A mãe dele tomou logo um susto. Que história é essa, menino? 8 anos de idade falando isso. Mas se ele não crescer, ele não vai alcançar essa fase, essa etapa da vida dele. Você quer chegar em que etapa na vida ministerial? Para você chegar lá é necessário crescer no reino. Nós recebemos muitas palavras direcionadas a esse crescimento. Então, há pessoas que não entendem porque ainda não estão liderando. Por que eu não estou liderando ainda? Por que eu não estou ministrando ainda? Por que eu não estou pastoreando ainda? Por que eu não estou servindo talvez nessa área ainda? Será que é só falta de disposição? Talvez não, querido. Nessa fase do ministério, da jornada cristã, entenda uma coisa. Você precisa estar crescido, amadurecido para Deus te colocar. Deus, Ele quer te usar em alguma área, quer nos usar para o propósito dEle. Mas Ele está querendo gerar esse crescimento. E esse crescimento, a palavra diz que Deus dá o crescimento. Mas não depende só de Deus. Eu tenho que abrir o meu coração. Eu tenho que desejar isso. Vocês viram o testemunho do pastor que ministrou aqui? Pastor Samuel. Eu quero isso. Eu quero ser pastor. Eu quero participar daquela reunião. Eu quero crescer. Eu quero avançar. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. É para ler a Bíblia? Vou ler várias vezes no ano. É para fazer isso? Vou fazer. Porque Deus não vai me colocar na próxima fase se eu não estiver amadurecido para ela, preparado para ela. Queridos, quando Deus colocou Davi para reinar, quando Deus colocou Davi para enfrentar o Golias, ele já estava preparado para isso. Ele já tinha crescido no campo onde ninguém estava vendo. Ele já tinha avançado, ele já estava pronto para a próxima fase. Então, o crescimento, ele é necessário. Deve ser natural crescer. Para crescer em estatura, você precisa de alimento. Para crescer em intelecto, você precisa de instrução. Para crescer em quantidade, você precisa se multiplicar. E quando Deus criou o homem e Deus criou a mulher, Deus os deixou completo, mas não no seu estado
final. Eles precisavam desenvolver, eles precisavam multiplicar. E Deus liberou uma palavra: crescei e multiplicai, povoai a terra. Então, querido, a obra ainda não foi feita em nós. Aquele que começou a boa obra, ele está querendo que você cresça, ele quer te ajudar nesse crescimento, para ele completar essa boa obra na sua vida. Existe o crescimento que deve ser natural, que Deus já designou, já deixou. Porém, existe uma falta de crescimento natural, que a ciência chama de deficiência do hormônio de crescimento DGH. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? A pessoa que tem essa falta da produção desse hormônio, ela tem dificuldade de crescimento. Aí vai para o médico. Aí o médico tem que passar medicamento, tratamento. Geralmente isso acontece entre 1 em 3.500 a 10.000 crianças em todo o mundo. Uma nasce com essa deficiência de crescer naturalmente. Agora, naturalmente um cristão, ele tem que crescer. Deus já fez tudo à disposição para a gente crescer. Deus nos capacita com todos os dons, com todos os talentos. Deus nos capacita com uma capacidade natural, pelo menos cada um tem um talento. E todos nós podemos avançar. Agora, a falta desse crescimento, eu criei aqui uma nova deficiência, que chama LBPO. O que é isso, pastor? É a ausência de leitura bíblica, prática e oração. É que faz com que um cristão não cresça naturalmente. Quando falta leitura bíblica e prática dessa leitura bíblica, e também falta oração, não cresce. Você pode passar a sua vida inteira na igreja e nunca avançar de nível, se não buscar a palavra de Deus. Querido, é o arroz com feijão, o básico. Bíblia, oração. Bíblia, oração. Bíblia, oração. Os judeus, eles tinham esse costume. Prática de todo judeu: jejuar 2 vezes por semana. Orar no mínimo 1 hora por dia. Prática de todo judeu: aprender a Torá. Ter esse conhecimento. Até os 12 anos de idade. Irmãos, a gente passa 20 anos na igreja e não consegue falar os 5 primeiros livros da Bíblia. E a gente diz: eu quero crescer no reino. Diga misericórdia. Não cresce. Somos preguiçosos para crescer. Nós temos dificuldade de querer aprender. E isso atrapalha. Por isso que eu quero falar agora as 6 coisas sobre o crescimento que nós precisamos saber. Primeira delas, anote aí. Primeira, você que está anotando, você vai dar um espaço grande. Por quê, pastor? Porque a primeira eu só vou falar no final. E eu vou começar com a segunda. Coloque aí primeira, deixa um espaço. Segunda, aleluias. O crescimento é algo que não se percebe no início. O crescimento é algo que você não percebe no início. Você não vê a sementezinha crescendo, brotando lá. Você não vê o feto na sua barriga crescendo. Você todo dia olha no espelho, mas não vê você crescendo. Quando você vai se deparar, quando você vai tirar a sua medida, você, poxa, já cresci 5 centímetros, 2 centímetros. Uau, nem vi. Você não percebe o crescimento no início, você percebe o resultado. Então, querido,
As pessoas não percebem o teu crescimento no início. Elas vão ver o teu resultado. Elas vão ver onde você chegou, mas elas não vão ver o processo. É você e Deus que vê o processo. É você e Deus que sabe como foi esse crescimento. Mas as pessoas não vão ver. Vão ver apenas o resultado final. Então, antes de você aparecer crescido, você vai crescer no secreto. Antes que aquela plantinha brotasse, que aquela árvore aparecesse toda pomposa e bonita, ela cresceu para baixo. Ela cresceu criando raízes. Ela cresceu de forma que ninguém estava vendo. Tem pessoas que não estão crescendo porque elas querem holofotes e posições para serem vistas. Querem crescer aonde são vistas, querem crescer onde são aplaudidas, mas não estão crescendo no secreto. E quem ainda não cresceu no secreto, quando aparecer, vai cair. Porque não tem raiz. Não tem raiz. Não cresceu no secreto. Ô irmão, quando você vê alguém que permanece com raiz, quando você vê alguém firme, saiba que primeiro essa pessoa cresceu no secreto com Deus. Primeiro ela evoluiu, ela avançou, ela cavou, ela criou raízes. Ninguém viu, você não viu, nós vimos o resultado. Quero ser como fulano. Queira crescer no secreto, como ele. Queira passar pelo processo. Antes de você aparecer, é necessário criar raízes. Diga comigo, criar raízes. E nesse nível, ninguém vê. Ninguém vai ver você criando raízes. Ninguém vai perceber. Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo 80. Olha o que diz esse texto. Aleluias. Todos em uma só voz. 1, 2, 3. Quem é esse menino? João Batista. O que aconteceu com ele? Ele nasceu, crescia no Espírito. Na minha versão diz, e o menino crescia e se fortalecia no Espírito. E viveu no deserto, até aparecer publicamente. Veja, que ninguém estava vendo João desenvolver o seu relacionamento com Deus. Ele estava em um local em que quase ninguém vai. Ele estava em um local de difícil acesso. Ele estava no deserto. Ele estava se fortalecendo em Deus. Ele estava no secreto. Ninguém estava percebendo até o dia que ele estava pronto para a próxima fase. Mas se ele não tivesse se fortalecido no Espírito, buscado, ido para o deserto, para estar pronto para a próxima fase, ele não teria chegado lá. Para ele crescer, ele teve que ir para um lugar onde não tem conforto. Um lugar difícil. Um lugar de desafio. Criar raízes é assim, irmãos. Ninguém cria raízes, sabe, na facilidade. Ninguém cresce na facilidade. O nosso maior problema hoje, como igreja, é porque nós estamos querendo o evangelho de facilidade e não deixa a gente criar raízes. Por isso nós temos dificuldade de crescer no reino. Primeiro cria-se raízes. Primeiro vai para o deserto, foi com João, foi com Jesus. Depois você pode aparecer publicamente, porque você vai permanecer firme. Querido,
Não fique preocupado em crescer, onde as pessoas possam te ver, fazendo o que você quer fazer. Não. Antes de aparecer na superfície, é preciso aparecer no secreto com Deus. É preciso que Deus te veja no secreto. Quando o pessoal foi reconhecer Davi, como jovem que matou o gigante, ele disse: não, eu já matei um urso, eu já matei um leão. Quando ninguém estava vendo. Quando todo mundo começou a cantar: Saul milhares, Davi 10 milhares. Ele já tinha criado raízes lá no pasto, onde ninguém estava vendo, longe dos holofortes, mas estava crescendo. Porque você não vai ver o crescimento no início, você vai ver o resultado. Terceira coisa que nós precisamos saber sobre o crescimento. Diga comigo: o crescimento muda a minha alimentação. O crescimento muda minha alimentação. Pergunte para o seu vizinho: que tipo de comida você come? O que você comia quando era criança? E o que você come hoje? Crescimento muda a nossa alimentação. Quem cresce muda a alimentação. Diga para ele assim: me ajude na administração. Você precisa permanecer aqui ou ir para a sala Kids? Qual é o seu alimento? Entenda que o alimento aqui é diferente do alimento quando a gente é criança. Crescimento muda a nossa alimentação. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Aleluias. Gênesis 21, verso 8. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Irmão, na formatura do CCE aqui, a gente está desmamando um monte de gente, sabe? E temos que fazer uma festa, é verdade. A gente chega na igreja, no reino, como criança, espiritualmente falando, e a gente vai sendo alimentado, né? E como criança, o alimento é uma. Quem já é líder sabe que o alimento é outro. Aqui a gente fala o seguinte, que para a ovelha, pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas para discípulo, é cruz. Toma a sua cruz e siga-me. Querido, aqueles que estão crescendo no reino, sua alimentação espiritual muda quando você cresce. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 3, eu vou ler a partir do 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda sois carnais. Pois visto que há inveja, a desavença entre vocês, e não é certo que são carnais, e estão agindo meramente como critérios humanos. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de fulano, minha igreja é melhor, e não sei o quê. Criancice espiritual. E ele diz, quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem é quem planta, nem mesmo quem rega, são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, teve muita igreja complicada, mas a igreja de Corinto foi uma igreja muito complicada, porque não cresceu no reino. Porque quando a gente cresce no reino, a gente que ficava magoado aprende a perdoar. Quando a gente cresce no reino, né, a pessoa que mentia para de mentir, porque está crescendo no reino, sabe? Ela começa a falar a verdade. Isso é crescimento no reino, isso é avanço no reino. Aquela pessoa que
sabe, não fazia nenhum trabalho para o reino, agora ela passa a servir ao reino, servir ao rei, fazer a obra de Deus, entende o chamado, entende o ministério, entende o propósito que Deus tem na sua vida e passa a avançar. Mas a igreja de Corinto, querido, era complicada. Irmãos, fala um negócio para você. Hoje o pessoal diz que tem muitos escândalos nas igrejas. Irmão, se eu saber o que é escândalo na igreja de Corinto, tinha uns negócios terríveis. Tinha genro pegando a sogra, tinha um monte de coisa terrível lá. Terrível. Terrível. Sabe? E Paulo diz, eu não posso dar um alimento sólido porque vocês são carnais. Não estão crescendo espiritualmente. Quando a gente cresce, a nossa alimentação precisa mudar. O escritor de Hebreus diz, Hebreus 5:11, tenho muito que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisa de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Crescer no reino é saber a diferença e viver dignamente diante de Deus. Querido, um alimento sólido é um alimento mais difícil de digerir. O alimento de criança é mais fácil de digerir. Todas as vezes, se eu já tenho 1 ano, 2, 3, 10 anos de cristão, mas palavras de culto e doutrina são pesadas para mim, eu ainda não cresci. Eu não cresci no reino, eu não cresci espiritualmente. E não tem como eu chegar para a próxima fase da minha vida. Não tem como Deus levar para o próximo propósito que Ele quer. Eu preciso crescer. Qual é o teu alimento? Que tipo de alimento você gosta? Por que é que você acha que nós temos uma sala kids hoje aqui? Porque as crianças, vai ser a mesma coisa que o apóstolo falou aqui, ó. Eu tenho algo para falar, mas vocês não vão compreender. As crianças não vão compreender esse tipo de mensagem que estamos ministrando aqui. Lá, a mensagem é diferente. É com ilustração, é com dinâmica, é visual também. Eles não vão prestar atenção. Então, nós que queremos crescer no reino, precisamos aprender a gostar de alimento sólido. Precisamos aprender a gostar de alimento sólido. Irmãos, eu tenho umas crises às vezes, quando eu ouço algumas canções. Irmãos, tem hora que eu escuto umas canções, eu não consigo ouvir. Parece um migal assim, doce, sabe, enjoado. Por quê? Porque só fala do eu, do que eu quero. Irmãos, criança que vive assim. Criança é que só quer a vontade dela e ela chora pela vontade dela. É normal a gente vir para a igreja pensando em nós, pensando na nossa vontade, mas com o tempo que a gente recebe a palavra de Deus e que a gente vai crescendo, não é mais normal a gente vir para a igreja pensando só em nós. Agora a gente pensa no outro, agora a gente pensa no evangelho, agora a gente pensa em servir a Deus, agora a gente pensa em fazer algo para Deus. E agora, querido, aquilo que foi ministrado aqui, agora nós não estamos buscando as mãos de Deus para Ele nos abençoar, estamos buscando os pés dEle para a gente servir e se prostrar na presença dEle. O alimento muda quando a gente cresce espiritualmente. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Hebreus 6:1. Diga comigo. Vamos em frente, a fim de chegar ao alimento de adultos. Vamos em frente. Jovens, vamos em frente. Vamos em frente, alimento de adultos. Quanto tempo você está nessa igreja na mesma fase? Chega,
você foi ministrado sobre crescer no reino. Cresça no reino, saia da zona de conforto, receba alimento de adultos, avance em nome de Jesus. Deus tem uma obra para fazer na sua vida, Ele quer que você cresça, aleluias. Quarta coisa que eu preciso saber sobre crescimento: crescimento muda a minha mentalidade. Diga comigo, crescimento muda a minha mentalidade. Vamos ver o que o apóstolo diz, 1 Coríntios 3:11. Quando eu era menino, falava como, pensava como, raciocinava como. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Crescimento muda mentalidade. O cristão que está crescendo no reino, ele tem uma mentalidade diferente. Ele pensa diferente. Ele não tem aquelas brigas de criança. Estou de mal contigo, não vou falar com você. O cristão que cresce no reino muda. Querido, nós chegamos na igreja com uma mentalidade, sabe, de ser servido, mas com o tempo passamos a ter uma mentalidade de servir a Deus. Efésios 4:14 diz: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia em que induzem ao erro. Nós estamos vivendo uma época de muita indução ao erro, de muita indução. Se você não crescer espiritualmente, se você não crescer na palavra, você poderá ser enganado. Artimanhas que te induzem ao erro. O que existe de heresias por aí afora, para distorcer a palavra e levar pessoas para o mau caminho, irmão, é brincadeira, meu Deus. Cada coisa terrível. Recentemente surgiu uma nova heresia. Essa nova heresia totalmente voltada, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas amém. Voltada para Maria. Tem que passar por Maria. Irmãos, a Bíblia nunca diz isso. Se você não crescer, você pode ser induzido ao erro. Ao erro. Quinta coisa que a gente precisa saber sobre crescimento. Eu preciso adiantar, vamos lá. O crescimento me faz assumir responsabilidades. O crescimento me faz assumir responsabilidades. Quando você é criança, você é servido, seus pais fazem tudo por você. Seus pais lavam a sua roupa, arrumam a sua cama, compra roupa para você, limpa até a sujeira que você faz, a comida que você derrama. É ou não é assim? Mas à medida que você vai crescendo, você vai assumindo responsabilidades. Você começa a arrumar sua própria cama. Sua mãe e seu pai não precisam mais vestir você. Você assume a responsabilidade de se vestir. E você vai crescendo. Daqui a pouco, querido, você vai assumindo mais e mais compromissos. Na minha infância, minha adolescência, meu primeiro trabalho foi com 14 anos de idade. Meu pai decidiu que ia fazer uma cama para mim. Chegou na movelaria, foi fazer a cama. E eu fui com ele. Ele explicou como queria, assim, explicou direitinho. No final ele disse: vocês têm uma vaga aqui para o meu menino trabalhar? Não precisa se preocupar com o pagamento, não. É para ele aprender. É para ele trabalhar. A mulher falou assim: como é que funciona o estudo dele? Aí ele estuda pela manhã. Pois fala para ele começar amanhã a partir das 2 da tarde em ponto. Não, 1 da tarde. 1 da tarde em ponto eu começava. E quem é que ajudou a fazer a própria cama? Eu fiz a minha própria cama. Eu não fiz, nem eu ajudei, porque não sabia nada. Comecei a trabalhar. Ela ia me pagar naquela época em torno de R$60 a cada 15 dias, por quinzena. R$60. Irmãos, era uma grande bênção.
Então, quando eu recebi o primeiro salário, meu pai me chamou e falou assim: você agora está trabalhando, né? Tá bom. Eu vou te ajudar a comprar a tua roupa, mas a responsabilidade agora não é minha, é sua. Depois fui para o segundo trabalho. Trabalhei numa farmácia, depois fiz um curso de atendente de farmácia. Querido, porque quando você cresce, você assume responsabilidades. Não importa, a pessoa pode ter o tamanho que for, mas se não assumiu responsabilidade, não cresceu ainda. Quando a gente chega na igreja, a gente não tem nenhuma responsabilidade ministerial ainda. Mas aí, querido, Cristo vem e diz: toma a tua cruz e siga-me. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Seja minhas testemunhas. E a gente passa a ter responsabilidade. Quem não cuida da sua própria casa, da sua família, negou a fé e é pior que um infiel. Você está crescendo no reino, então você está orando pela sua família, está evangelizando a sua casa, está evangelizando a sua família, está orando pelos seus, está tendo essa responsabilidade. O evangelho não é uma fantasia, o evangelho não é uma ilusão, evangelho é compromisso, evangelho é responsabilidade, e quem cresce no reino assume compromisso, assume responsabilidade. Querido, quem cresce precisa ser responsável. Responsável. Nós estamos numa época de muita irresponsabilidade espiritual. Infelizmente, os nossos jovens estão pecando sem temor, estão brincando sem temor. Precisam crescer temor nos seus corações. Precisam crescer temor nos seus corações. Então, quando você é criança, você quer crescer a qualquer custo. Quero crescer, não vejo a hora. Por quê? Porque a gente vê apenas os benefícios de adulto. Quando eu crescer, eu posso fazer isso. Quando eu crescer, eu vou poder fazer isso. Quando eu crescer, eu vou poder chegar mais tarde de casa. Vai vendo só os benefícios e não vê os encargos. Aí, quando cresce, descobre que não é só benefício, vem também encargo, vem também responsabilidade. E assim também é na vida espiritual. Quantos anos você acha, querido cristão, querido jovem, que é preciso esperar para você assumir responsabilidades no reino de Deus? Compromisso. Nós tivemos um testemunho aqui maravilhoso, de aceleração. Eu achei que eu tinha sido um pastor jovem, descobri que um pastor que foi mais jovem do que eu. Nem outro tempo atrás eu conheci outro mais jovem ainda, com 21 anos. Com 8 meses, vocês viram o testemunho? 8 meses de cristão. Assumiu a primeira célula. 8 meses de cristão. Deus deu uma acelerada. Hoje está no ministério pastoral. Porque crescimento nos faz assumir responsabilidades. Então, querido, quando a gente cresce, descobrimos que não se trata do que a gente poderia fazer. Quando a gente cresce, nós descobrimos que se trata do que a gente deve fazer. Quando você cresce, você não faz só o que você quer. Quando você cresce no reino, você não faz só sua vontade. A gente que é adulto, quando é criança a gente acha, vou fazer o que eu quero quando for adulto. Vou fazer o que eu quero quando crescer. Mas você vai lá e cresce. E quando você cresce, você descobre que não faz o que você quer. Você faz o que precisa. Você faz o que tem que ser feito. Você faz o necessário. Se você fosse fazer o que você quer, talvez você estaria hoje à noite passeando na Disney, né? Talvez você estaria em outro lugar, fazendo outra coisa. Mas você diz, não, deixa eu voltar para a realidade, eu tenho conta para pagar, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho compromisso, eu tenho que manter minha vida espiritual, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que vigiar. Eu não faço apenas o que eu quero, eu faço o que eu preciso. Eu jejum não é porque eu quero, é porque eu preciso. Eu oro, é porque eu preciso. Eu vou para a igreja porque eu sei que se eu não estiver com Deus, meu irmão, a
acabou. Eu não consigo manter firme sozinho. A gente precisa, a nossa carne não quer Deus, a nossa carne não quer oração, a nossa carne não quer jejum, a nossa carne não quer compromisso, a nossa carne não quer trabalhar no reino. Mas, querido, quem cresce não faz só o que quer, quem cresce faz o que Deus manda, faz o que Deus direciona, obedece à palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus disse? João 6,38, aleluias. Jesus também cresceu em sabedoria e conhecimento. Foi para o deserto, 40 dias lá. Depois saiu para aparecer no ministério. Pois desci do céu, não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Quem cresce, não faz apenas a sua vontade. Aleluias. Quem cresce assume responsabilidade. Sexta coisa, o crescimento vem com a superação de desafios. O crescimento vem com a superação de desafios. A pior coisa que a gente como pai pode fazer para impedir os nossos filhos de crescer é livrar eles dos desafios. É livrar eles das dificuldades. O meu lá em casa tem hora que ele quer fazer alguma coisa, quer abrir alguma coisa, quer abrir uma porta. Não consigo. Consegue. Se vira. Pai, abre a garrafa, tá apertada. Se vira, moço. Se você não abrir, você não toma café, não. Dá conta. Pega um pano. Engancha na alça da garrafa aí alguma colher, alguma coisa. A pior coisa que a gente pode fazer é livrar eles dos desafios, porque o crescimento vem com a superação dos desafios. Quem foge do desafio nunca irá crescer. Pastor, eu quero crescer, quero romper espiritualmente, quero romper no reino, quero crescer. Amém, querido? Vamos abrir uma célula na tua casa semana que vem. É o teu desafio. Vamos fazer uma célula na praça de jovens. Na hora do recreio, vai reunir os colegas e vai fazer uma célula lá. É o desafio. Pastor, eu não quero esse desafio. Então você não quer crescer. Crescimento vem com a superação dos desafios. Você precisa aceitar desafios, assumir desafios. Irmãos, eu vim tremendo assumir essa igreja. Eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou falar para aquele povo? Tremendo. Quem quer crescer precisa enfrentar desafios, porque o crescimento vem com a superação dos desafios. Quando você enfrenta um desafio, você supera o desafio, você já está em outro nível. Você não está mais no mesmo nível. Aceite os desafios que Deus tem te dado para você. Querido, se Deus fosse no nosso passado e apagasse todos os desafios que a gente viveu até hoje, irmãos, a gente ia ter uma regressão total na vida. A gente ia deixar de ser uma pedra pronta, polida para a batalha, ia ser uma manteiga derretida. Os desafios, eles vêm para nos trazer crescimento. João ele foi para o deserto. Jesus também foi para o deserto. O texto diz, e o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava nele. Ele crescia e se fortalecia. Então, antes de Jesus iniciar o ministério, ele também precisou passar pelo deserto, desafio. O Espírito Santo levou ele 40 dias no propósito. Então, diga comigo, os problemas não são para mim parar, são para mim crescer. É para fazer você crescer, querido. A gente fica reclamando com Deus dos desafios que a gente enfrenta. A gente fica reclamando com Deus dos problemas que a gente passa. Não é que Deus está mandando os problemas. Eu não sou desse tipo que não crê dessa forma. Espera aí, vou dar um problema aqui. Não. Deus aproveita as circunstâncias dos problemas para nos fazer crescer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito.
Você está enfrentando uma barreira aí? Está enfrentando um problema nesse momento da sua vida? O Senhor pode usar isso para trazer crescimento. Busque em Deus a superação dessa barreira e você vai crescer. Busque em Deus a superação desse desafio e você vai crescer. Então, querido, os problemas às vezes são uma forma de acelerar o nosso crescimento. Aleluias. Quando Paulo foi preso, a igreja se motivou ainda mais a pregar. Quando eles viam, quando as dificuldades chegavam, mais ousadia vinha sobre eles, mais eles cresciam. Quanto mais os cristãos da última era eram perseguidos, mais cresciam, mais avançavam. Hoje em dia, pelo menos para nós, ainda não é perseguição. Para nós, a estratégia tem sido outra do diabo, a estratégia maligna. É não gerar em nós o desejo de romper no ministério. É fazer a gente olhar o ministério com os maus olhos. Eu perguntei no início, quantos desejam o ministério? Será que nós temos deixado Deus acender essa chama em nós? Então, querido, guarde isso no seu coração. A gente vai agora para a última, que é a primeira. Quem lembra aqui? Eu falei para deixar o espaço da primeira. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber sobre crescimento. Diga comigo, crescimento começa por uma semente. Uma semente. Crescimento começa com uma semente. Uma sementinha que é plantada gera uma árvore. Aquela árvore gera muitos outros frutos. Esses frutos geram muitas outras sementes. Um dia, eu fui plantado no ventre da minha mãe, uma semente. Que foi crescendo, crescendo. Me tornei uma árvore. Que junto com outra árvore, gerou 2 frutos. Crescimento começa com uma semente. Isso aí vai para todas as áreas. Quer crescer financeiramente? Você tem que semear no estudo, semear tempo, semear dinheiro. Você paga lá, todo mês a faculdade. Todo mês você está semeando. Para quê? Para que daqui a um tempo aquilo gere frutos. Cresça, multiplique, avance. Crescimento começa com uma semente. Quer crescer? Semeie na família, semeie na tua vida intelectual, de conhecimento, semeie na sua vida espiritual. Comece com uma semente de oração. Comece com 20 minutos por dia de leitura bíblica. Essa semente pode ser 20 minutos de leitura bíblica. Essa semente pode ser um jejum por semana. Essa semente pode ser não faltar célula. Essa semente pode sim ser contribuição financeira, mas não é só isso. Envolve todas as áreas. E você irá crescer. Amém? 2 Coríntios 9, 6 diz: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Por isso, não deixe semear. A palavra diz: lança a semente. De manhã, de tarde, de noite, lança em todo o tempo. Porque você não sabe qual vai prosperar, mas semeie. Não deixe de semear. Amém? Quantos aqui estão crescendo no reino?
Mudou a mentalidade. Mudou a alimentação. Pastor, eu gosto dessas palavras, desse jeito aí, ó. Amém. Não, pastor, eu gosto daquela palavra, que eu sou o príncipe de Deus, a princesa de Deus. Irmão, isso aí a gente fala para as crianças, que não cresceram ainda. Você que já cresceu, Deus tem um alimento novo para você. Você coloca de pé em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero fazer um desafio aqui nessa noite. Esse desafio é para todos aqueles que o Senhor tocar no seu coração. Para todos aqueles que o Senhor tocar no seu coração. Mas eu quero em especial trazer esse desafio para a geração de jovens dessa igreja. Querido, você que quer sair do nível que você está para uma nova fase, você vai fazer isso de propósito com Deus. Não é comigo, é com Deus. Pastor, eu quero ir para uma nova fase, eu quero ir para um novo nível. Eu vou fazer alguma coisa no reino, eu vou assumir responsabilidade. Porque de fato eu estou crescendo no reino. Você que quer assumir um novo nível de compromisso com Deus, pode apagar as luzes para nós aí, nos ajuda, por favor.